A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então, hoje é sábado, como eu disse para os irmãos, eu não vou estar orando mais no sábado devido à agenda, mas eu estou deixando aqui esse vídeo para você, que nós estamos no jejum e hoje tem a lição do jejum, tem a meditação do jejum e eu quero compartilhar com você. É evidente que eu vou um pouquinho mais do que está escrito no livro, porque é muito pouco que está ali. Então, feche seus olhos, vamos orar, porque você precisa entender isso por revelação do Espírito Santo. Amém, queridos? Pai de amor, dá revelação a mim e as pessoas que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor nos ensine, queremos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor transforme as nossas vidas. Somente com a revelação do Espírito Santo isso é possível. Então, libera agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, essa semana nós estamos falando de identidade. Como eu disse ontem, a nossa identidade em Cristo é mais ou menos como se fosse ali uma mexerica, uma laranja, são vários gomos. Então são vários quadrantes que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou filho, um quadrante. Eu sou amado, outro quadrante. Eu sou sacerdote, eu sou raça eleita. E a palavra de Deus diz lá em 1 de Pedro 2,9, fala que nós somos sacerdotes reais. Outras traduções falam reis e sacerdotes, ou sacerdotes e reis. E eu quero pegar essa questão de rei. Por quê? Sabe, ter claro o que eu sou e o que você é, isso é muito importante. Mas quem é que pode definir o que eu sou e o que você é? Será que são os nossos pais? Será que são os nossos amigos ou os nossos inimigos? Será que são os nossos professores ou as pessoas fora que vão definir o que nós somos? Vou te falar uma coisa, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Então, se Deus diz que eu sou rei, eu sou rei. Se Deus diz que você é rei, então você é rei. Não deixe as pessoas tirarem isso de você. E o que significa rei? Rei é aquele que subjuga pessoas, rei é aquele que ganha dinheiro. Não, rei é aquele que governa. Rei é aquele que faz as coisas acontecerem. Rei é aquele que sabe a autoridade que ele tem e o propósito para o qual ele foi chamado e por que ele está naquela posição. Isso é ser rei. Então, entender isso é muito importante. Nós vimos nessa semana isso. Deus te chamou e Deus diz que você é rei. Deus diz que Jesus é o rei dos reis. Então, nós somos filhos de Deus. Jesus é o rei e ele lidera reis. E lá, no final de Apocalipse, as últimas palavras do Apocalipse, da revelação, tem alguma coisa depois, mas da revelação e reinarão pelos séculos dos séculos. Quem é que reina? Reis. Então você é rei, vão reinar toda a eternidade. É aqui que eu e você aprendemos a ser rei. Então, esse foi a primeira coisa que nós falamos, que está escrita aqui no nosso livro de jejum, sobre isso. E aí, a segunda coisa que nós falamos seja rei onde você estiver. Então, veja, a unção, você recebeu a identidade de rei a hora que o Espírito Santo entrou em você. Então, a partir daí, você já abraça a sua identidade. E aonde você estiver, seja rei ali. Você não precisa ser rei para os outros verem. Você precisa ser rei para você crescer como rei e você usar essa autoridade e você fazer as coisas acontecer. Então, seja rei onde você estiver. Não espera você ter um posicionamento, uma postura de rei quando você está numa liderança muito alta. Não. Seja rei onde você está, lá na sua casa, lá no seu trabalho, com seu filho, lá com a sua esposa, lá na sua escola. Seja rei ali. Onde quer que você esteja, assuma a sua identidade e abrace ela. Depois nós compartilhamos algo, eu estou falando isso para dar um fio da meada para eu falar o que eu tenho para falar hoje para você. Depois, nós falamos que, ainda que eu tenha recebido a unção de rei e minha identidade é essa, eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso aprender com alguém. Eu preciso que alguém que já é rei vem e me ensina como ser rei, aperfeiçoando minha conduta, meu propósito, as coisas que eu faço, minhas atitudes, o meu entendimento. Então veja, Davi, ele recebeu a unção de rei, depois que ele matou o Golias, o que aconteceu? Jonatas entrou na vida dele. Jonatas significa Deus deu. Então, ou seja, Deus deu Jonatas para Davi. O que é que Jonatas fez na vida de Davi? Ensinou ele, aperfeiçoou Davi para que ele pudesse ser um rei 100%. Então, Jonas ensinou Davi agora como ser rei, porque Jonatas
era o filho de Saul, que era rei. Ele seria o rei depois de Saul. Ele era um príncipe, ele sabia viver como rei. O que ele fez? Ensinou Davi. Deixa eu te falar uma coisa, nunca despreze os Jonatas que Deus coloca na sua vida. São pessoas que vieram antes de você, que sabem antes de você, que aprendeu e que Deus colocou na sua vida para te ensinar. Aprenda com eles, como Davi fez. Depois nós falamos, Davi, depois que aprendeu a ser rei ali no reino, aprendeu como que é, se tornou alguém importante, e por ser fiel a Saul, ele foi perseguido. Porque Saul olhou nele e falou, ele é um rei melhor do que eu. Como Saul tinha problema com isso, acabou perseguindo Davi, Davi teve que fugir. Então Davi fugiu porque ele foi fiel. E aí o que aconteceu? Foi parar lá na caverna de Adulão. Lá na caverna de Adulão, ele estava correndo de Saul, estava fugindo para não morrer. Aí lá se juntaram a ele 400 homens, endividados, amargurados, párias da sociedade. Davi podia muito bem ter falado assim, eu já tenho meus problemas, vem mais 400 homens com mais 400 problemas, não, vai embora, não. A Bíblia diz que ele se tornou líder deles, ou seja, você precisa aprender a ser rei na adversidade. Você está com um problema? Imagino que sim, todos nós temos. Seja rei aí, não corra do problema, enfrente o problema e lidere o problema. Resolva o problema, deixe a sua unção de rei funcionar, fluir. Quando você encontrar um problema, não corra dos problemas, enfrente-os, porque você é rei, tem autoridade em você para que você possa vencê-los, seja onde for. Então apareceu um problema, não deixe que o contexto te domine, você é rei, domine você o contexto. E assim você vai crescer. Então nós falamos essa semana essas lições. E hoje eu quero compartilhar com você algo que é o quê? Seja rei, mesmo quando todos o abandonam. Então vamos ler essa parte na palavra de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 até 6. E a palavra de Deus diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado, e levaram cativas. As mulheres que lá se achavam, porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, veja bem, deixa eu falar algo antes desse texto aqui. Olha, lá na caverna de Adulão, no meio de uma adversidade de Davi fugindo e tudo, aparece 400 homens com 400 problemas, Davi se fez líder deles. Olha, quando você lidera os seus problemas, sabe o que aconteceu com aqueles 400 homens? Davi passou a identidade dele de rei para eles. Aqueles 400 homens se tornou o exército de Davi. Os problemas vêm para te destruir, mas se você os lidera, eles agora te abençoam, eles agora fazem você crescer, eles agora fazem você amadurecer, e aquilo que era um limão, você faz uma limonada. Então Davi agora tinha um exército. Mas tempos depois, ele passou anos, a Bíblia não fala quantos anos, passou anos ali fugindo, treinando esse exército, cuidando disso e tudo. Aí um dia ele sai para a guerra, quando ele volta, ele morava numa cidade chamada Ziclag. E quando ele chega ali, o que ele viu? A cidade estava queimada, não tinha uma viva alma lá. As mulheres, então eles saíram para a guerra, ficaram lá os velhos, as esposas, as crianças, os filhos, estão tudo lá. Algumas pessoas para guardar, os amalequitas tinham dado ali. Tinha levado todo mundo como escravo e tinha queimado a cidade. Então, quando Davi viu aquilo, o que a palavra de Deus diz? Que ele, os homens dele, o exército dele, chorou. Então, essa foi a primeira coisa que Davi fez. Deixa eu te falar uma coisa. Não, deixa eu explicar mais um pouco. Aí depois eu volto em cada ponto disso. Ele chorou. Chorou, a Bíblia, eu acabei de ler aqui, até não ter mais força. Daí a pouco, a coisa piorou, porque ficou angustiado. Por quê? Os homens dele, aqueles 400 problemas lá atrás, que hoje eram guerreiros, agora virou para Davi e falou: nós vamos te apedrejar, porque você é o culpado disso aqui. Nós saímos para a guerra, levaram as nossas esposas, levaram nossos filhos e tudo. E a Bíblia diz que Davi se angustiou, porque a equipe dele abandonou ele,
como se ele fosse culpado daquilo. Ele não era culpado daquilo. Mas a equipe dele abandonou, ele ficou sozinho. Ficou só. O que Davi fez? Eu vou te falar daqui a pouco. Então olha o que acontece. Tem hora na sua vida que você vai ser abandonado por todos. Você vai ficar sozinho. Então, e aí? O que faz? Tem gente que suicida, tem gente que some, tem gente que briga com todo mundo, tem gente que apronta tudo. O que eu faço? Seja rei, mesmo quando todos te abandonam. E Davi fez isso, e eu vou te mostrar isso aqui. Mas qual foi a primeira coisa que aconteceu quando Davi viu a cidade queimada? A Bíblia diz que ele chorou, os homens também choraram. Sabe, irmãos, tem problemas, o choro não é sinal de fraqueza. Jesus chorou, Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Jesus chorou também quando viu Lázaro lá morto. Então veja, isso faz parte, vou te falar uma coisa, nós não podemos ficar achando que nós somos super-homens. Nós não somos super-homens, o vaso é de barro. O seu é de barro, é a unção que é pura, porque o vaso é de barro. Chorar faz parte, chorar extravasa, chorar é falar, olha, eu não estou gostando disso que aconteceu, isso não é problema. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais força. Eu me lembro quando nasceu meu filho, o segundo filho, então ele teve um problema no hospital, um negócio de sangue e tudo, e o médico chegou para mim e falou assim, olha, seu filho não vai morrer, mas ele está correndo um risco sério de ficar com um problema mental. Retardamento mental, alguma coisa assim, por N motivos, meu tempo aqui é curto, isso. Quando eu ouvi isso, eu estava na maternidade. Diante da maternidade tinha um zoológico. Sabe, eu sei que quer chorar até não ter mais força. Eu fui lá para essa maternidade, ou lá para esse zoológico, desci, o médico falou, falei, Zanildo, me aguarda aqui um pouco, fui lá, eu chorei umas 2 horas direto, até não ter mais lágrima para chorar. Eu só soluçava, aquela chorando, falando, Deus, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Aquele problema de choro. Mas eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Quando eu terminei de chorar, falei, bom Deus, e agora? Aí eu fui para o Senhor. Então veja, chorar faz parte. Sabe, não fala que um problema não é problema. Não fala que algo que te afetou não afetou. Sabe, não fale que alguma coisa você não está nem aí. Se afetou, chora. Deixa isso claro, foi o que Davi fez, primeira coisa. Mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que ele se angustiou porque a equipe dele falou que iria apedrejá-lo porque estava todo mundo angustiado, estava todo mundo ruim, estava todo mundo amargurado. Vou te falar uma coisa, você às vezes vai ficar sozinho, não é porque as pessoas são ruins ou porque elas não prestam, porque às vezes ela nem sabe o que fazer, que era o caso. A equipe dele estava querendo apedrejar porque ele não sabia o que fazer, e eles tinham que procurar alguma pessoa para responsabilizar. Dependendo da função que você está, dependendo do lugar que você está, e acontece alguma coisa, eles vão procurar alguém para culpar, e às vezes pode ser você, e nessa hora você pode se sentir muito só. Pode ser que alguém responsabilize você, que o seu casamento deu certo por sua causa, que o filho está assim por sua causa, que a empresa quebrou por sua causa, que você perdeu o emprego por sua causa, que você está doente por sua causa. Sabe, você é acusado de muita coisa que às vezes você não tem nada a ver. Foi o caso aqui. Essas pessoas às vezes não sabem explicar, não sabem conviver com aquilo, e aí tem que acusar alguém. E às vezes eles escolheram você para acusar, escolheram Davi para acusar. E o que aconteceu com Davi? Se angustiou. Porque falou, e agora? Eu não tenho nada a ver com isso, ainda vou ser apedrejado. A minha esposa também foi embora, meus filhos também foram embora, levaram também. E agora eu ainda vou ser apedrejado. Foram os inimigos que fizeram isso. Ele se angustiou. Então eu vou te falar uma coisa, a gente ficar assim meio confuso, sem saber o que fazer e se sentir dessa forma, faz parte. Mas aí agora entra o que eu e você teve que aprender com Davi. Isso é ser rei. Então Davi ficou angustiado. Tem 400 homens que ele treinou, que se tornaram guerreiros contra ele. Ele podia ir contra aquilo, não tinha como. Agora não tinha jeito de liderar esse povo, porque o povo estava contra ele. Lá na caverna de Adulão, o povo foi lá pedir ajuda para ele. Não, agora eles queriam matá-lo. O que ele fez? Aquilo que todo rei no reino de Deus, todo filho de Deus tem que fazer quando se encontra em apuro. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Ele se fortaleceu em Deus, ele buscou a Deus. Ele falou, mas peraí, quem me tornou rei foi Deus, que é o rei dos reis. Eu não sei resolver isso, eu não causei isso, o povo está falando isso de mim, todos se voltaram contra mim, então quem é que ficou? A fiel testemunha, que é Jesus Cristo. É para Ele que eu vou, é Ele que me constituiu, é Ele que me chamou, Ele que me colocou nessa situação, então é Ele que vai me tirar dessa situação. E ele foi para Deus. E aí o que aconteceu? Ele se reanimou, se fortaleceu em Deus,
Ele falou, eu preciso assumir minha identidade de rei, não vou deixar que esse problema me afete, não vou deixar só porque eu fiquei sozinho e agora minha vida descambar, eu vou conversar com Deus. E ele conversou com Deus. E aí perguntou para Deus, o que eu faço? Deus falou para ele, vai atrás do que é seu, vai atrás do que eu te dei, as esposas são suas, os seus filhos são seus, vai atrás, que você vai recuperar. Vou te falar uma coisa, você é rei, não aceite o diabo levar nenhuma unha daquilo que é teu, nenhuma unha, brigue por isso, porque tem uma autoridade em você, tem o Espírito Santo aqui, essa autoridade está aqui, eu não posso aceitar o diabo levar aquilo que é meu, porque Deus me deu e me colocou como rei para fazer acontecer, e o diabo não vai levar, por os inimigos que levaram, e o Davi foi atrás, e os homens aí entenderam. Quando ele se fortaleceu no Senhor e entendeu e falou, eu vou atrás buscar, os homens falaram, não, então nós vamos junto com você. Aí passou a amargura, aí o povo entendeu, falou, peraí, o Davi não tem nada a ver com isso, e se ele vai buscar, eu quero minha esposa de volta, eu quero meus filhos de volta, eu estou com ele. E foram 600 homens com ele. No meio do caminho, 200 não conseguiram, só 400 é que conseguiram. E eles foram para a guerra, e guerrearam, e pegaram tudo de volta daquilo que era deles. Eu vou te falar, o diabo não tem poder para levar o que é seu, não tem poder para levar seu emprego, não tem poder para levar sua empresa, não tem poder para destruir seu casamento, não tem poder para levar sua saúde, não tem poder para levar seu dinheiro, não tem poder para levar sua alegria, o seu descanso, não tem poder, não aceite isso, faça como Davi, você é rei, se anima naquele que te constituiu rei, que é o rei dos reis, se fortaleça nele. Davi se fortaleceu, foi lá, guerreou e pegou tudo de volta. Mas aí teve algo a mais, porque aquele povo era bandido, eles tinham passado em outras cidades, eles não tinham só as coisas de Davi ali, eles tinham muito mais. Quando Davi venceu a guerra, o que é que ele recebeu? Um despojo de guerra. O que é o despojo de guerra? É aquilo que você recebe além quando você guerreia. Quando você guerreia, tem um prêmio, tem um despojo. E Davi agora se tornou um cara rico por conta do despojo de guerra, porque ele venceu a guerra, destruiu seus inimigos, pegou o que era dele e veio infinitamente mais coisas, mais gado, mais ovelhas, mais camelos, mais ouro, mais prata, veio tudo. E o Davi, que era um cara que não tinha nada, agora ficou um homem rico. Agora ele, por conta do despojo de guerra. Vou te falar uma coisa, quando todos te abandonarem, se fortaleça no Senhor, encha-se da presença de Deus. Se porventura o diabo levou, vai atrás. Não aceita perder seu emprego, sua empresa, seu casamento, sua saúde. Não aceita. Vai atrás. E você vai recuperar. Porque nenhuma unha vai ficar para o diabo. Sabe por quê? Você é rei e tem poder. Mas eu quero te falar mais. Deus vai te dar mais do que o que você tinha. É isso que nós aprendemos com Davi. Essa é a lição de hoje. E eu quero te falar. O que é seu e Deus tem um despojo de guerra para você. Então somente seja rei. Faça valer a sua identidade. Amém, querido? Então essa é a lição de hoje, eu quero orar por você agora. Então feche seus olhos, que o Senhor vai fazer na sua vida agora. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus bendito, muitas pessoas estão me vendo e ouvindo agora, estão abandonadas, estão se sentindo sozinhas. Alguma coisa que é deles o diabo levou. E às vezes levou as pessoas que o apoiam. Eu quero em nome de Jesus agora, ó Deus, que haja revelação nessa vida, para que ele entenda que todos abandonaram, mas Deus não abandonou. O Senhor está com ele, que ele se fortaleça no Senhor, e esteja disposto para a guerra, como rei, de atrás daquilo que o Senhor deu. Porque eu sei que o despojo de guerra virá sobre essa vida. Não vai só recuperar o que é dele, mas vai recuperar e vai receber um despojo de guerra. E vai se fortalecer, e vai crescer, e vai prosperar em nome de Jesus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio da presença, seja cheio do ânimo, seja cheio do poder de Deus, e lute e haja como rei. Em nome de Jesus Cristo, seja na restauração da saúde, seja no provimento, na provisão do Senhor para a sua necessidade, receba agora em nome de Jesus Cristo, seja nos seus sonhos, nos seus alvos, conquiste-os em nome de Jesus como um rei do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, amém, querido?
Que Deus te abençoe. Estamos encerrando a meditação de hoje. Amanhã, domingo, eu estarei ministrando no culto, às 10 horas da manhã. E eu quero continuar te abençoando. Então esteja lá me assistindo em nome de Jesus, porque Deus vai me usar para te abençoar. Amém, queridos? Estamos encerrados hoje em nome de Jesus Cristo.